quer dizer, caracterizamos, né, a situação da inflação, pelo menos a quanto anda a inflação no Brasil e no mundo, mas a questão importante aqui que a gente pode pensar é a seguinte, quer dizer, o que causa a inflação? Alguém tem ideia? Porque de repente sobe a inflação, né, como vocês viram ali, crescimento de preços gigantesco aí. O que leva a inflação a subir ou cair? Emissão da moeda é um dos fatores. Fala mais alto. Emissão da moeda é um dos fatores. Emissão, o que é a emissão da moeda? Você colocar dinheiro e botar no mercado, às vezes você tem... Quem fazer isso? O governo às vezes faz isso. Tá, então você está dizendo que o governo, se ele emitir mais dinheiro, é isso? Quer dizer, em que situação ele vai fazer isso? Porque, veja, ele vai emitir algum dinheiro, mas alguém vai usar esse dinheiro. Quer dizer, quem que vai usar esse dinheiro? Seria a população, mas seria para... Não, a população, veja, não tem como. A população, o governo não dá dinheiro para a população. Sim, tem que explicar direito. Então, mas como é que o dinheiro, esse processo dele criar, onde ele está usando esse dinheiro? Para circular mais no mercado. Ele está usando para os gastos dele mesmo. Tá? Então, entender um detalhe importante, que ao contrário da gente, que nós não temos como criar dinheiro do nada, os governos têm uma característica importante de qualquer país. Tá? E no passado, isso aí se abusava muito mais desse poder do que talvez hoje. Você não conhecia muito os impactos desse processo aí. Então, quer dizer, ao contrário de nós que não podemos criar dinheiro, você não tem máquina de dinheiro em casa, não tem como, a não ser que seja dinheiro falsificado, tá? Mas não tem como. Agora o governo tem. Quer dizer, ele pode, na realidade, quer dizer, uma série de mecanismos aí, criar, entre aspas, dinheiro, tá? E financiar as suas aquisições, seus serviços, pagar os funcionários públicos, etc., com esse dinheiro, entre aspas, que ele criou. Tá? E veja que é um mecanismo muito fácil para o governo resolver que tipo de problema. Se você... Veja, vamos pensar nós aqui. Quer dizer, se você tem um problema que você gasta, vamos supor que você gaste X, mas você ganha metade de X. Tá? Como é que você faz frente a essa diferença? Né? Vamos supor que você tem, sei lá, gastos no mês de R$1.000, mas você só ganha, né, em média, aí, R$800. Então, como é que você resolve esse déficit aí de R$200? Você tem dois caminhos, certo? Quais são? Ou você ganha mais, ou você faz os seus gastos virarem R$800. Você vai ter que apertar o cinto. Tá? E que, naturalmente, fazer isso não é nada, eventualmente, em muitas situações, não é agradável. Mas é importante você enxergar que, para você resolver um problema de desequilíbrio de contas, você vai ter que trabalhar ou do lado do teu custo, né, dos seus gastos aí, ou do lado da receita. Agora, se você tem uma expectativa de que, eventualmente, olha, eu estou recebendo 800 hoje, mas é transitório, porque eu vou começar a receber mais daqui a alguns meses, etc. O que você pode fazer? Posso pensar a longo prazo. Só que o problema é que você vai ficar devendo, né? Então o que você está raciocinando é o seguinte, quer dizer, eu posso tomar dinheiro emprestado. Sim, arriscado, não pode. Então, mas veja, é uma possibilidade. Tá, vamos supor que você vai ganhar, olha, daqui a 2 ou 3 meses eu vou começar a ganhar R$5.000. Tá, então eu posso pensar assim, eu vou então pegar um empréstimo, né, pagar aí os juros aí e com isso eu cubro essa diferença porque eu estou vendo lá na frente que eu vou poder resolver o meu problema. Agora veja, do lado do governo, como é que ele pode resolver esse problema de contas públicas aí? Primeiro, que a gente viu aí, bom, vamos deixar isso por último aí. Quais são as receitas do governo? Impostos. Tá? Então, imposto é uma das receitas que o governo tem. Segundo, venda de serviços públicos, é uma série de coisas que o governo arrecada
série de atividades, empresas públicas, tem receitas, etc. Então, tem essa receita aí. Tá? Então, impostos mais isso, porque a gente não pode cobrar imposto também. Né? Com pessoa física não tem como, certo? Agora, o que ele pode fazer mais? Ele pode, de uma certa forma, criar meios de pagamento para que ele faça frente às suas despesas. Naturalmente, esse processo hoje é um processo muito mais controlado. Não pode fazer isso de uma forma indiscriminada. Tá? No passado fazia. Não só aqui, mas em outros países. Você vai ver a história da inflação no mundo, a Segunda Guerra Mundial, ela veio exatamente numa situação que a Alemanha, né, especialmente nas primeiras décadas do século XX, a gente chegou a inflações elevadíssimas. Tá? E outros países aí, você vai ver na história, de modo geral, isso é um fenômeno que ocorre. Porque há um incentivo grande, né, dos governantes, eventualmente, de usar desse mecanismo, porque isso poderia ser, eventualmente, algo fácil aí de se resolver problemas mais complicados. Né? Agora, veja, se você não usa esse mecanismo, né, vamos supor, qual seria a outra maneira do governo cobrir um déficit? Se o imposto não é suficiente, se a receita não é suficiente, e ele sabe, olha, se eu querer aumentar a base monetária, aí, ou de uma certa forma, entre aspas, imprimir dinheiro aí, o que ele poderia fazer? Ele pode emprestar dinheiro. Tá? Então, o que vai acontecer? Quer dizer, nos últimos anos, quer dizer, a partir de um certo entendimento na economia que esse tipo de política pode ser eficiente, que os governos têm emprestado dinheiro. E qual o mecanismo que ele usa para emprestar dinheiro? A venda de títulos públicos. Então, o título público, no fundo, é uma nota promissória. Do mesmo jeito que a gente viu aqui a nota promissória, aqui no nosso exemplo aqui na classe, o título público é uma nota promissória, só que quem está prometendo pagar, de fato, é o governo, é o Tesouro Nacional. Tá? E veja que se ele precisar muito dinheiro, o que ele vai ter que fazer? Para ele conseguir, né, captar muito dinheiro, vai ter que fazer o quê? Oferecer o quê? Taxas de juros altas, tá certo? Quanto mais alta for a taxa de juros que ele oferecer, mais pessoas que têm dinheiro disponível vão ter interesse de adquirir esses títulos públicos pensando nos retornos que eles vão dar. Tá? Então, o que acontece? Quer dizer, esse mecanismo que a gente tem de elevação de taxa de juros, que a gente vê ele assim meio sumarizado aí na Selic, mas ele envolve uma série de outras coisas, o que acaba sendo? Quer dizer, um esforço do governo de eventualmente trabalhar com taxas mais altas, né, nos seus próprios títulos aí, e com isso atrair mais dinheiro. Né? E esse processo de você drenar o dinheiro que você tem na sociedade de um modo geral, né, que esse processo do governo emprestar e tirar dinheiro de circulação, ele acaba tendo um efeito de reduzir a inflação. Tá? Quer dizer, veja, eu estou tentando contar aqui uma história que é bem mais complicada, mas de uma forma, pelo menos, sintetizada. Você vai ver muito mais disso que a gente está falando aqui no curso de macroeconomia. Macroeconomia é uma das variáveis que você tem importante, exatamente essa, inflação, e os processos depois de você poder domar essa inflação. O dinheiro, né, tudo é representativo do Tesouro Nacional, por exemplo, então veja, na realidade, hoje é muito mais complicado que isso, porque no passado, o que acontecia? Eu não vou entrar nesse detalhe aí. Só tinha quase dinheiro, certo? Agora, hoje, você tem um monte de meios de pagamento que não envolvem dinheiro. Aliás, hoje, raramente eu vejo no meu caso particular, quase que tudo eu pago com o quê? Ou cartão de débito ou cartão de crédito. Não, eu não vejo, não que eu esteja usando o cartão de crédito para financiar, para pagar juros sobre isso, mas o cartão de crédito, se você usar durante 30 dias até a data do seu vencimento, você não paga juro nenhum.
Tá? Você vai pagar se você realmente refinanciar a sua operação. Então, o que acontece? Quer dizer, esses mecanismos são mecanismos ampliadores da base monetária. Não é nem o governo que está fazendo isso, mas na hora que ele autoriza as pessoas, os agentes a emitirem cartões de crédito para as pessoas usarem, o que ele está fazendo? De uma certa forma, ele está aumentando também a base monetária. Então, não, estou perguntando porque eu li, né, que essa inflação tem a ver com, por exemplo, quanto de dinheiro, às vezes, o meu papel está rodando no mercado, que não representa... Isso, e veja, se o governo está criando dinheiro por uma série de mecanismos, o que vai acontecer? Quer dizer, os produtos que você tem disponíveis, serviços, são os mesmos. A única coisa que está acontecendo é você ter mais dinheiro em circulação. Então, pensa no seguinte exemplo aqui. Vamos supor que, com medida populista, um governo decida o seguinte: olha, amanhã de manhã, todo mundo que tiver conta no banco vai ter o dobro de dinheiro. Nós vamos autorizar o banco a dobrar os saldos das pessoas. Veja que, de hoje para amanhã, a economia permanecer igual. O que deve acontecer nesse processo aí? Os preços devem subir. Talvez, eu não sei exatamente quando. Tá, na realidade, você pode existir em algumas situações que esse mecanismo de gasto que o governo tem, dele deliberadamente querer gastar, às vezes até mais do que ele pode ser um fator de estímulo para a economia quando a economia está num processo de estagnação. Pode ser. E você tem um outro fator importante, gerador de inflação. É um fator externo. Vamos supor que, como já aconteceu no passado, os preços de algum ativo importante, tipo petróleo, por exemplo, por alguma razão ele suba. Guerra no Oriente Médio, por exemplo. Tá? E que já aconteceu. E frequentemente acontece. Então, o que acontece nesse momento? Um insumo que é usado por uma série de processos de produção, ele se torna muito mais caro. Tá? Então, por ele se tornar muito mais caro, o que vai acontecer? Tá? Quer dizer, você vai ter eventualmente até um efeito nos próprios custos das coisas e os preços podem subir. Então, é uma outra forma de você ter inflação. Mas aquilo que no passado mais recente do Brasil foi mais importante foi exatamente esse desequilíbrio das contas públicas, né, por uma série de razões aí. Agora, veja, uma das medidas importantes aí, o que seria? O governo baixar os seus gastos. Só que aí do lado político, isso é complicado. Você vê que o esforço nessa direção tende a ser um esforço que tem resultados muito pequenos. E você vê a discussão aí, a hora que você quer reduzir os gastos em aposentadorias, uma série de coisas, você tem, lógico, aqueles que vão perder vão agir no sentido de não querer que seja aprovado isso. E uma série de outras coisas. Tá? Então, só para você ter essa ideia geral aqui, quer dizer, a inflação ela pode ser produzida por uma série de mecanismos, mas frequentemente, né, esse desequilíbrio aí de contas públicas acaba sendo algo bem importante aí dentro desse contexto que a gente está falando. Bom, mas em termos de definição, né, o que caracteriza a inflação? Veja que se sobe um ou outro produto, isso aí pode acontecer por razões meio fortuitas. Na área de agronegócios, especialmente, vamos pegar aqui uma área em que você tem muita flutuação de preço, flutuação de preço dos hortifrutigranjeiros, né, tomate, alface, etc. Você vai no supermercado, um dia tá, sei lá, a batata custa R$1, outro dia ela custa R$6. Agora, por que isso? Porque a produção desse tipo de produto é muito dependente de fatores climáticos. Tá? Então pode ser que suba, às vezes até de um dia para outro, de R$2 vai para R$6, mas também daqui a um mês cai de novo para R$1. Então, quer dizer, não é um crescimento de preço de uma forma que vai ocorrer de uma forma permanente. Né? Ele vai uma variação de preço transitória. Isso vai acontecer com uma série de produtos aí. Então, para a gente realmente ter um conceito um pouco mais firme de inflação, quer dizer, o que você precisa para você caracterizar a inflação é você ter, no fundo, um processo de crescimento de preços que é, de fato, primeiro, generalizado.
né? Quer dizer, os preços estão subindo de modo geral, não é um produto que está subindo, é quase que todos os produtos. Tá? E contínuo, né? Quer dizer, não é só num certo momento, vai subir, depois eventualmente vai cair. Então esse processo de inflação é um processo, de fato, tem causas mais fundamentais, que não são essas causas fortuitas aí, que está faltando, de repente, combustível em Piracicaba, porque você não consegue chegar com caminhões em Piracicaba, porque as pontes, sei lá, por alguma razão, ruíram aí, porque choveu demais, etc. Aí, de repente, o preço das coisas aqui sobe, mas isso é uma razão conjuntural, específica aí. Né? Isso vai acontecer para muitos produtos. Então, você tem que se preocupar um pouco em entender que isso aqui, quer dizer, a gente está vendo realmente um fenômeno de uma natureza mais geral. Agora, a gente viu que a inflação ela tem medidas que variam, né, entre os vários agentes aí que tendem a medir a inflação. Tá? Então é interessante a gente entender como é que ela é medida. Né? Porque em função até de pequenas variações no processo de medida, você vai ter valores diferentes. Né? Nós vimos aí várias instituições aí que fazem esse processo de medida, né? O IBGE, a FGV, FIPE, DIESE e outros aí. Agora, em todos os casos, o que eles fazem? Eles calculam, basicamente, a variação de preços daquilo que a gente chama de cesta de mercado. Então, quando você vai analisar um determinado índice de inflação, quer dizer, uma pergunta que pode surgir, mas qual que é a cesta de mercado que esse índice acompanha? Então, para poder ilustrar um pouco melhor essa noção de cesta de mercado, eu vou aqui introduzir, né, uma potencial cesta de mercado que tenta capturar, por exemplo, gastos, né, de alimentação e transporte de um trabalhador, eventualmente de baixa renda aqui. Então, vamos supor que fiz uma análise aí, chega, olha, o índice que eu vou tentar calcular, exatamente capturar exatamente a variação desse conjunto de produtos aí. 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 10 litros de leite e 60 passagens de ônibus aí. Tá? E normalmente os índices eles envolvem muito mais produtos. As cestas, né, envolvem muito mais produtos aí. Né? Aí o que nós vamos fazer? E aí esses institutos, né, que até nós aqui do departamento tem um grupo de alunos aqui que levanta índices de inflação aqui em Piracicaba. Nós vamos, num determinado mês, vamos supor que nós vamos iniciar esse trabalho. Tá? Então, no mês 1, numa data pré-estabelecida, e é importante isso, porque cada índice ele faz o processo de levantamento, eventualmente em datas que não são as mesmas, em locais que não são os mesmos. Então, vamos supor que eu estou interessado em fazer isso para Piracicaba. Tá? Então, esse índice meu vai ser um índice que reflete a situação em Piracicaba. Então, vamos supor que ao fazer uma pesquisa, né, fizemos aqui uma pesquisa em muitos supermercados, mercados, etc., e concluímos que, em média, né, o quilo do arroz, né, R$ 3,00, o quilo do feijão, R$ 8,00, o leite, R$ 2,70 por litro, e passagens aí de ônibus pagando R$ 3,00. Vamos supor que seja essa a situação. Tá? Então, para essa cesta de mercado, né, quer dizer, gastou-se, nesse mês 1, R$ 115,00. Tá? Então, esse é o elemento importante. Você não está vendo produtos individualmente, você está vendo o valor da cesta de mercado, seja ela qual for. Tá? Aí o que eu vou fazer? O grupo aí que está levantando os índices vai fazer. Quando chegar no mês 2, tá? Um mês, normalmente esses índices são levantados mês a mês. Tá? Eu vou fazer o mesmo levantamento de preço daquelas mesmas quantidades de produto. Então vamos supor que o preço do arroz variou de 3 para 3,50. O feijão de 8 para 8,30. O leite de 2,70 para 3. Vamos supor até que as passagens ficarem iguais, R$ 3,00.
Né? E aí eu vou fazer a mesma conta, vou ver quanto que eu gastei por item e vou verificar no total, né, quanto que eu teria gasto. Né? 124,50. Né? Então veja, o que está acontecendo aqui? Para comprar exatamente os mesmos itens da minha cesta de mercado, eu estou gastando agora 124,50 em lugar de 115. Então veja, o que está acontecendo? Porque, no fundo, o seu poder de compra aqui está diminuindo. Né? O mesmo valor, né? Os mesmos, sei lá, R$100 que você tem no mês 1, você vai comprar menos coisas no mês 2 aqui, né? Por esse processo de crescimento de preço. Então, de onde que sai o índice de inflação aí? Então, a conta que vai se fazer aqui é a conta da taxa de crescimento aqui. Tá? Então, 1 mais a taxa de crescimento, que a gente vai representar a inflação por I. Tá? Por essa variável que nós vamos chamar de I aqui. Tá? Então, 1 mais a taxa de inflação vai ser a razão 124,50 dividido por 115. Tá? Que vai dar 1,826. E a gente já sabe que aqui está esse 0,0826 exatamente a inflação aqui. A taxa de inflação. Então, a taxa de inflação aqui seria 8,26%. Então, se tivesse acontecido essa situação aqui, né, nós estaríamos, então, reportando no mês 2, né, a inflação associada ao mês 2, quer dizer, que está refletindo uma situação do mês 1 para o mês 2, teria sido 8,26%. Então, veja, se você tivesse escolhido outros produtos, outras quantidades, pode ser que esses números tivessem sido um pouco diferentes. E é por isso que os índices vão ser eventualmente diferentes em função aí daquilo que você definiu como cesta de mercado. Como é que o índice é reportado? Né? Ou ele é reportado em taxa de variação mensal, tá? Que é bem comum, às vezes até anual, tá? Mas ele também é reportado, e isso eventualmente até mais importante para o efeito de você fazer determinadas operações, com base como se fosse o próprio valor do custo da cesta de mercado. Tá? É como se você tivesse, nós vamos ver daqui a pouco, fontes aí para você ver indicadores de inflação. Uma maneira de se reportar é que chama-se de séries de índices. Os índices é como se fosse um número proporcional a esse custo global da cesta de mercado. E por que é útil essa forma de você reportar o índice? É como se você estivesse reportando a cada mês esse custo total da cesta de mercado. É que fica fácil de você achar a inflação de períodos diferentes. Se for só mês a mês, você poderia ver a série que mostra a taxa percentual de variação mês a mês. Mas vamos supor que eu queira trabalhar com 3 meses, ou 6 meses, ou um período de 10 anos. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com a série de índices, que frequentemente essa série de índices ela é convertida numa base, que não é necessariamente a base de custos originais dos produtos da cesta de mercado. É como se o índice aqui fosse aqui para esse mês aqui 100, para esse mês aqui 108 e assim por diante. E, em geral, até o índice ele fala isso, a base 100 é um determinado mês de um determinado ano. E às vezes até essa base é alterada de tempos em tempos para facilitar as contas aí. Tá? Então, importante você já observar, vou destacar isso daqui a pouco aí, quer dizer, as duas maneiras de você reportar índices de inflação, ou em taxas mensais ou anuais de variação, ou exatamente o que a gente chama de série de índices que reflete, de fato, algo que como se fosse aí o próprio valor da cesta de mercado, um valor proporcional a essa cesta mês a mês. Né? Então, só para a gente ter uma ideia mais concreta aqui, se pegar o IPCA, né, que é um índice bem usado, né, aqui no Brasil, qual seria a composição
do IPCA por grupos aqui de produtos e serviços aí. Então, o IPCA, 23%, né, do peso aí de itens no IPCA, alimentação e bebidas. Né? Então, aí vai decrescendo, né, passando por transportes, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, vestuário e tal, até educação, 4,37%. Então, tenta capturar um conjunto, né, de bens e serviços aí que venham a ser eventualmente representativos, né, de uma ideia de inflação geral aí, né? E veja que isso aqui é complicado, na definição dessa cesta de mercado, por uma razão fácil de entender, né? Porque à medida que vai evoluindo a sociedade, as próprias necessidades vão mudando. E isso você consegue perceber a hora que você pega índices já mais antigos. Vamos supor que um índice de inflação está medindo uma cesta de mercado de 1960. Então, naquela época você tinha outros tipos de problema, os tipos de produtos que se demandavam eram outros, não existia internet, você não tinha... Enfim, existia uma série de dificuldades aí. Então, o que acontece? Eventualmente, de tempos em tempos, depois que passam, não é assim, em curto prazo, mas depois de algum tempo, a própria cesta pode passar por um ajuste. Tá? Então, essa cesta que caracteriza o IPCA atualmente, ela foi alterada em 2012. Tá? Antes de 2012, você tinha uma estrutura que era um pouquinho diferente, não é assim, dramaticamente diferente, mas tem um pequeno ajuste aí. Tá? Isso pode acontecer a hora que você está analisando séries de índices diferentes aí. Tá? Bom, então aqui você já está percebendo, né, essas dificuldades, né, com relação a índices de inflação, que vai ser exatamente você ver num certo mês, né, até peguei aqui o dado aqui do mês passado, que é o último disponível aí nesse momento, 3 índices diferentes aqui, né, o IPC, a FIP, IPCA, o IGP, 3 instituições diferentes, e valores que estão variando de menos 0,38% até 0,25% positivo. Então, agora você consegue entender por que pode haver essa divergência, porque eles estão usando metodologias diferentes. O próprio IGP é um índice que, no passado, ele foi talvez mais utilizado, hoje ele tende a ser menos utilizado, porque ele, de uma certa forma, já não parece não medir tão corretamente a inflação por uma série de razões. Então, quer dizer, uma questão que vai aparecer aqui é exatamente essa, né? Você tem diferentes cestas de mercado, períodos diferentes, regiões, etc. Então pode surgir essa pergunta aqui, qual que seria o índice mais relevante para uma certa pessoa, uma certa empresa? E veja que essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, porque depende exatamente do tipo de situação que você tem. Se você é uma pessoa que tem determinados tipos de gasto e que não são refletidos na cesta de mercado, pode ser que esses índices gerais aí não meçam corretamente a inflação para você, né? Ou para determinadas empresas, etc. Então, existe no mercado um trabalho até feito pelos próprios organizações que medem indicadores, elas são contratadas para fazer um levantamento específico que atende uma certa finalidade. Então, por exemplo, a empresa está preocupada em seguir ou avaliar a evolução dos preços das suas matérias-primas, por exemplo. Então, de repente, ela começa a construir um índice, usando aí as instituições que fazem esse levantamento, que tenta capturar, por exemplo, o custo, né, a evolução do custo, né, de uma cesta que é caracterizada por um conjunto representativo das matérias-primas que ela utiliza. E ela pode ser que ela esteja interessada nisso até para poder fazer o seu processo de precificação dos seus produtos ou fazer planejamento do que seria a evolução dos custos dela num certo período, etc. Então, análise de índices de inflação é um negócio muito crítico, né? Seja você economista ou seja administrador, porque isso aí faz parte da análise, às vezes de variáveis críticas, né, da sua organização, da sua empresa, do governo, etc., e isso acaba sendo importante. Então, essa pergunta aqui ela não vai ter uma resposta definitiva, que vai depender de você analisar a sua situação,
estudar os índices que você tem disponíveis, né? Você pode usar aqui a própria conjuntura econômica, é interessante para você ver a infinidade de índices que você tem lá. E aí sim, você eventualmente definir aquilo que é mais relevante aí para você. Onde que eu posso achar esses índices aqui? Porque eventualmente você vai precisar, em certos estudos que você vai fazer, você precisa até as séries dos índices. Onde que eu acho esses índices aí? Né? E você vai perceber que informação de natureza econômica e financeira, ela tem valor. Tá? E ela tem tanto valor que ela chega a ser vendida no mercado. Tem muita gente que trabalha com venda de informação de mercado. Então, a informação, eu diria, mais geral, você vai achar até hoje na internet com facilidade. Mas informações mais específicas, você vai precisar, frequentemente, comprar essa informação. Às vezes ela pode ser barata, ou às vezes pode ser cara. E às vezes, veja, muitos dos nossos ex-alunos aqui trabalham com isso. Trabalham às vezes até com venda de informação. Porque eles sabem que isso tem valor. Ele usa o seu conhecimento para produzir informação que o mercado eventualmente se interessa em adquirir. Né? Mas existe uma fonte que é muito boa. Existe uma organização governamental que chama IPEA, tá? Deve ter ouvido no jornal, tá? Um estudo de pesquisas econômicas do governo aí. E uma das atividades bastante até interessantes do IPEA é manter um site, né, que ele chama de IPEA Data. Né? E que a cara do IPEA Data é essa aqui. E até no material das questões que eu preparar para essa aula aqui, vai exigir que você acesse o IPEA Data até para você se familiarizar com o tipo de informação que eles têm. Um conjunto de informações muito rico, né? Um conjunto rico de informações aí. E ele divide as informações em três bases, né? A base macroeconômica, a base regional e a base social. Né? Então, a forma mais fácil de você achar eventualmente alguma coisa é você selecionar a base. Né? Isso aqui exige, para você usar bem o IPEA Data, exige que você se familiarize um pouco com o site. Mas uma vez que você se familiarizou, é fácil. Depois você pode baixar a informação, ou ele vai mostrar para você gráficos, ou mostrar a informação na forma textual, ou ele vai permitir que você baixe um arquivo Excel já com aquela informação organizada. Então é muito prático isso. E é grátis. Né? Quer dizer, e tem a confiabilidade de ter um grupo competente de pessoas por trás fazendo essa organização aí dos dados. Né? Então, idealmente, você vai colocar a palavra ali, chave para fazer a pesquisa, e aí vão aparecer os várias informações relativas àquele indicador ou aquele tipo de dado aí que você está interessado em analisar. Então, aqui só um exemplo. Vamos supor que eu tivesse feito a pesquisa IPCA. Você está interessado no IPCA, que nós vimos até que é um índice muito usado aqui no Brasil. E você vai, mas eu quero ter a série do IPCA, porque eu quero avaliar, fazer uma análise, como nós vamos fazer daqui a pouco, que nós precisamos ter os valores dos índices. Então, ao eu colocar dentro da base macroeconômica, né, base macroeconômico lá, né, pesquisa, eu ponho o IPCA. Ele me lista tudo isso aqui. Até para você perceber como tem informação lá dentro. Cada linha dessa é uma série diferente relacionada com o IPCA. Tá? Então, o que nós vamos pegar aqui para efeito das nossas análises aqui? Vai ter uma série que é inflação, IPCA, variação percentual mensal. Tá? Então, o que ele vai indicar nessa série aqui? Mês a mês, desde, sei lá, o começo aí do IPCA, quanto que variou a inflação mês a mês. Tá? Então, isso pode, eventualmente, ter um certo uso para você fazer análises gerais, etc. E tem uma outra série aqui, que eventualmente é até mais útil, que é IPCA índice mensal. Então, esse índice mensal é como se fosse, né, aquele valor da cesta de mercado que está sendo registrado a cada mês aí. E que, para fazer contas, de um modo geral,
esse aqui acaba sendo mais útil. Quando você quer só ver o comportamento geral da inflação, você pode ver esse aqui. Desse aqui você pode calcular esse aqui. Mas dá mais trabalho você partir desse aqui para você chegar nesse aqui de baixo. Tá? Então você tem dois usos diferentes. Então o leigo, em geral, vai querer usar esse aqui para fazer contas mais gerais, mas vai perceber que isso aí não é frequentemente e vai dar resultados complicados aí de analisar.